Essa história que eu vou contar para vocês é baseada nas palavras do meu pai. Minha avó materna era uma cantora talentosa em Las Vegas, uma das melhores talvez. Infelizmente, eu não conhecia muito sobre sua infância. No entanto, meu pai sempre nos deu do bom e do melhor enquanto crescíamos, sem esperar nada em troca. Nunca fizemos muitas perguntas, pois quando se é criado com amor e conforto, é fácil não se importar com o passado. A verdade sobre a infância do meu pai só se revelou para mim ontem. Estávamos sentados juntos perto da fogueira, com meus filhos brincando e rindo no fundo do quintal. O motivo pelo qual meu pai escolheu esse momento para compartilhar sua história conosco permanece um mistério para mim, mas acredito que ele não queria levar esse segredo para o túmulo. A história que se segue é o que eu ouvi de seu ponto de vista. Minha mãe sempre foi uma mulher deslumbrante. Desde as minhas primeiras lembranças, ela sempre parecia incrivelmente elegante. Suas sobrancelhas eram sempre perfeitamente modeladas. Sua pele tinha suavidade que parecia de algodão de pima, e seu batom vermelho nunca borrava, independentemente do que acontecesse. No entanto, descobri que sua beleza não faz de alguém uma boa mãe. É o amor que molda a capacidade de alguém ser uma boa mãe. E acho que minha mãe nunca soube como amar alguém além de si mesma. Para ser completamente honesto, minha irmã Tara e eu não éramos filhos biológicos dela. Na verdade, éramos sobrinhos dela. Nossa mãe, a própria irmã dela, teve gêmeos muito jovem e faleceu pouco depois do parto devido à negligência médica. Minha mãe não teve outra opção senão nos adotar. Não posso dizer que ela fez isso por pura bondade. Na verdade, foi mais por interesse financeiro. Ela conseguiu processar o hospital por negligência médica, na tragédia da sua querida irmã, e ganhou uma indenização substancial. Depois disso, minha mãe passou por um período difícil que nos afetou nos primeiros anos da minha vida. Ela tinha dificuldades para encontrar empregos, e eu tinha a sensação de que ela estava ciente de que estava envelhecendo rapidamente, e isso a deixava muito desconfortável. Parecia que quanto mais ela lutava, piores as coisas ficavam. Então, de repente, quando eu tinha cerca de 9 anos, tudo mudou para melhor. Minha mãe estava radiante e parecia mais bonita do que nunca. De repente, tínhamos uma casa incrível, de 3 andares, com uma escada imponente e mais quartos do que precisávamos. Minha mãe conseguiu um emprego estável em um cassino muito popular, onde cantava no palco do bar. Isso não parece ser glamuroso agora, mas naquela época era como ser uma verdadeira estrela. Houve festas, muitas festas. As pessoas mais elegantes daquela época frequentavam a nossa casa. No entanto, apesar de parecer que tínhamos uma infância incrível, havia coisas acontecendo nos bastidores que ninguém poderia imaginar. Minha mãe nunca demonstrava afeto por nós, a não ser para manter a imagem de uma mãe perfeita. Quando nos olhava, seus olhos não expressavam amor, nem ódio, nem tristeza, apenas vazio. Estávamos apenas lá, e a única vez que ela realmente nos notava era quando estávamos em seu caminho. Não tínhamos permissões para sair dos nossos quartos, exceto para fazer refeições, tomar banho ou brincar do lado de fora. Tínhamos uma babá que nos ensinava tudo em casa. Na verdade, eu só fui para uma escola de verdade no final da minha adolescência. Existiam salas nas quais não podíamos nem imaginar de entrar, e havia o sótão. Nunca nos foi permitido chegar perto dele, e até hoje suspeito que minha mãe tinha boas razões para nos manter longe dali. Tudo começou aproximadamente 1 ano após nossa mudança para casa. Havia risos, risadas sombrias e sinistras, como nada que eu já tivesse ouvido antes. Esses sons surgiam no meio da noite e duravam até o amanhecer. Embora não fossem altos, pareciam estar bem próximos,
como se ecoasse nos ouvidos. Tentei falar isso para minha mãe, mas não adiantou nada. A babá também ouvia, mas dizia que não ouvia nada. Acho que entendi que não é sábio ir contra alguém que lhe paga. Às vezes era angustiante, quase impossível de ignorar, mas com o tempo você aprende a conviver com isso. Então algo começou a descer dali, mas apenas à noite, quando minha mãe estava dormindo. A primeira vez que vi alguma coisa, eu devia ter cerca de 10 ou 11 anos. Acordei no meio da noite para ir no banheiro, que ficava do outro lado do corredor. No entanto, no final desse mesmo corredor, estava a porta do sótão. Todos os dias, essa porta ficava fechada e trancada, mas naquela noite, ela estava aberta e algo estava parcialmente dentro da porta e parcialmente fora, na luz do corredor. Apesar da luz, era completamente negro, como a escuridão, como a morte. Seus olhos eram brancos, assustadoramente grandes e distantes. Não tinha outras características visíveis, apenas aqueles olhos brancos e assustadores. Eles me viam, mas pareciam não ver nada. A risada que eu conhecia tão bem vinha daquela figura horrenda, embora ela não tivesse boca. Ela permaneceu ali por um longo tempo, antes de recuar para trás da porta, que se fechou com um piscar de olhos. Contei para minha mãe, para a babá e para a Tara, até mesmo compartilhar a história com estranhos nas festas. No entanto, ninguém quis acreditar, e assim continuou. Por um período que preferia não mencionar, aquela coisa me aterrorizou. À noite, ela perambulava pela casa, às vezes ficava parada na porta entreaberta, apenas observando. Em outras noites, ficava bem em cima da minha cama, olhando para mim com aqueles olhos aterrorizantes. Suas mãos eram longas e repugnantes, e tinham um cheiro desagradável, como de algo pútrido. É algo com o qual você nunca se acostuma e nunca consegue ignorar. Quando completei 12 anos, a situação financeira da minha mãe começou a piorar. As contas começaram a atrasar e então ela descobriu que estava grávida, o que a fez perder o emprego. Ela estava em um estado emocional muito difícil. Eu me lembro de vê-la chorar quando era mais jovem, mas isso não acontecia desde que as coisas haviam melhorado. Agora, ela chorava o tempo todo. Lembro-me de ouvi-la falar com a babá sobre querer fazer um aborto. Algumas noites depois, a vi subir para o sótão. Eu só a tinha visto saindo de lá uma vez, com uma jovem de uma de suas festas. Ela retornou com uma expressão mais aliviada no rosto. No dia seguinte, ela nos anunciou que estava decidida a continuar com a gravidez. As contas foram sendo pagas e minha mãe optou por ficar em casa. A babá cuidava de tudo. Ela até deu à luz em casa a uma menina. No entanto, após esse momento, algo mudou drasticamente. Minha mãe contou a todos os amigos que tinha dado o bebê para adoção a um casal mais velho no norte. Mas eu sabia que isso não era verdade. Eu vi minha mãe levar um recém-nascido chorando para o sótão na noite seguinte ao parto. Eu ouvi gritos e depois apenas o silêncio. Minha mãe conseguiu um novo emprego e um cassino ainda melhor, e de repente tudo pareceu voltar ao normal. Ela estava ocupada trabalhando, as festas começaram e aquele sorriso macabro continuou me perturbando. Por mais egoísta que possa parecer, eu estava aliviado de certa forma. Eu podia dormir novamente, eu podia comer novamente. Pela primeira vez em anos, eu me senti como uma pessoa normal. E então, o que aconteceu a seguir foi muito pior. Aquilo não ficou apenas parado. Ele começou a falar, mas sem uma maldita boca. As palavras que saíam eram terríveis, coisas que eu nunca repetiria para ninguém. Seus olhos permaneciam fixos enquanto essas palavras saíam, como se viessem do próprio inferno. Naquela época, eu só queria morrer.
Queria que tudo acabasse, sentindo que ninguém me ouvia e que ninguém se importava comigo. E comecei a agir mal com as pessoas. Tudo começou com escapadas noturnas. Eu ficava fora até altas horas da madrugada. No começo, apenas fazendo passeios. Não morávamos longe de bares, lanchonetes e lojas frequentadas por jovens. Foi lá que conheci outras pessoas da minha idade, que me introduziram ao álcool, cigarros e outras coisas. Enquanto isso, as coisas ficaram cada vez mais difíceis novamente para minha mãe. Ela perdeu seu emprego para uma cantora mais jovem, e a idade dela estava começando a afetá-la. Ela parecia estar constantemente deprimida e desesperada. Na última noite que vivemos naquela casa, eu estava saindo como de costume. Espiei pela porta, mas não encontrei o silêncio habitual. Em vez disso, ouvi choro vindo do quarto da minha mãe. No entanto, não era a voz dela que estava chorando, era da babá. Então, ouvi um barulho e depois o silêncio. Fechei a porta o suficiente para espiar pela fresta e vi minha mãe arrastando o corpo inconsciente da babá para fora do quarto, pelo corredor, em direção à porta do sótão. Ela fechou a porta atrás de si e ouvi os sons abafados do corpo inconsciente sendo arrastado escada acima. Naquele momento, eu não aguentei e acabei chorando. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Desta vez, no entanto, não houve sons vindo do sótão por um tempo, até que eu ouvi a voz da minha mãe. Ela estava gritando com alguém, com a voz de choro. Passos apressados começaram a descer as escadas do sótão e a entrar no corredor. Fechei a porta o mais silenciosamente possível e fui até a minha cama, tentando parecer que estava dormindo, enquanto minha mãe espiava por um momento antes de fechar a porta silenciosamente e correr pelo corredor. Ficou silencioso por um tempo, mas eu não ousei me mover. Desta vez, não houve risos vindo do sótão, e lembro-me de me perguntar se algo havia dado errado. Então, comecei a sentir o cheiro da fumaça. O restante daquela noite passou rapidamente. O corredor inteiro estava em chamas. A porta do sótão ficou aberta, e aquela figura permaneceu na porta, à espreita. Mesmo sob a luz brilhante das chamas, ela permanecia negra e sem expressão. Um grito horrível e inumano ecoou de dentro dela. Ela apontou na minha direção enquanto gritava, mas comecei a correr antes mesmo de verificar se ela estava me perseguindo ou não. Olhei para o quarto da minha mãe, mas ele estava em chamas. Sua cama, king size, estava tomada pelo fogo. Corri para o quarto de Tara e a acordei. A partir dali, tentamos descer pela janela do quarto dela, já que as escadas estavam do outro lado do corredor, onde o fogo estava mais intenso. Minha mãe foi presa naquela noite, acusada de incêndio criminoso. No entanto, naquela época, ninguém acreditava que uma mulher bonita como ela fosse capaz de fazer algo assim. Ela foi solta, mas morreu poucos meses depois. Ela simplesmente se consumiu, e mesmo que os médicos de hoje tentassem explicar, tenho certeza de que usariam rótulos apenas para encobrir sua própria falta de entendimento. Não havia explicação para aquilo. Quando ela eliminou aquela figura, a ausência daquilo a consumiu. Apesar de saber que aquela coisa está morta, ainda acordo no meio da noite, temendo vê-la de pé sobre mim. Seus olhos grandes e brancos, olhando fixamente arregalados, e aquela risada macabra que parecia ter vindo do próprio inferno. Mais tarde, perguntei ao meu pai se ele tinha medo de morrer, e ele respondeu: morrer? Ah, não. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do que pode estar me esperando do outro lado.